Vamos falar um pouquinho de... Eu sou médico radiologista, né? Então, vocês podem me puxar o meu freio se eu começar a dar uma viagem nas imagens, tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre esse tal de coronavírus, né? O coronavírus, ele é um nome que se dá a uma família de vírus, né? Como vocês já sabem, a maior parte de vocês já conhece, que circula predominantemente em animais, né? Tem toda a história do morcego, essas coisas. Outros vírus, como o vírus da SARS, e teve uma febre também que aconteceu muito forte no Oriente, são da mesma família. Então, quando a gente vê a síndrome aguda de respiratória, do sistema respiratório superior, é o mesmo coronavírus, né? Esse foi chamado de Covid-19 porque ele foi descoberto no ano de 2019. A transmissão dele, todo mundo já está cansado de saber nas notícias, na imprensa, né, que é o ar expirado, gotículas e pelo contato. E o período de incubação dele é de 3 dias, variando de 0 a 24 dias de história, de evolução clínica, né? A transmissão, na maior parte dos casos, como a gente sabe, ela é assintomática, né? Então, como é que a gente controla essa pandemia? Com prevenção, detecção e diagnóstico e tratamento precoce. Então, é o que vocês estão buscando aqui. Conhecer melhor o inimigo para poder vencê-lo, né? Então, o primeiro caso do vírus aconteceu em dezembro de 2019, tem toda essa crítica, né, com o sistema de saúde chinês, que demorou de reportar isso para o mundo. Algumas pessoas dizem que perdemos até um mês de medidas que poderiam ser tomadas, né? Poderia ter cancelado o Carnaval do Brasil, imagina. E 30 de janeiro de 2020, a OMS decretou emergência de saúde. Então, o primeiro caso foi relatado em 1º de janeiro, e em 30 de janeiro, a OMS declarou essa emergência de saúde global. 30 de janeiro, a gente ainda achava que era uma gripe suína, uma coisa que ia ficar lá por lado do Oriente, né? 11 de março, nós descobrimos que ia pegar todo mundo no mundo. Então, virou-se uma pandemia a partir de 11 de março. Então, aquilo que a gente achava estranho de ver nos livros de biologia, aquela figura estranha, que é essa figura aqui do médico, né, da Idade Média, que era o médico da peste negra, né, que ele usava essa haste que vocês estão vendo segurando na mão. Esta haste era o distanciamento social, era até onde ele podia ficar de distância do paciente. Então, era a haste onde ele segurava a ponta da haste era o máximo que ele podia chegar perto dos pacientes com peste negra. Ele usava esse bico, né, como alguns sabem aí, que era o que tinha essências na parte mais inferior, para permitir que ele respirasse, né, porque o cheiro era muito forte das feridas, né. E esse capuz, chapéu e essas luvas era para se proteger do contato, né. Era muito estranho quando a gente olhava isso nos livros de história, né. E agora nós estamos se acostumando com essa nossa nova realidade, né, de pessoas andando por aí com esse tipo de proteção. Não está muito diferente, né? Só o bico ficou menos charmoso. E o quadro clínico, então, como eu tinha dito, são pacientes geralmente assintomáticos, com febre e tosse. Eu conversei ontem com uma pessoa que está nesse momento no 15º dia, é uma tosse constante, é uma tosse irritante, que você não tem muita melhora. Alguns pacientes se referem de dispneia, dor de cabeça, e alguns, igual uma famosa pneumologista, que vocês podem assistir toda noite no Globo, no Globo News, em pauta, tem uma pneumologista que sempre aparece lá. Ela foi internada por 2 semanas com Covid, né? E ela refere que o paladar dela não voltou até hoje. Então, esses sintomas, você parou de sentir cheiro, parou de sentir paladar, são sintomas que podem estar acompanhados ao coronavírus, tá bom? 20% dos casos são graves, pode ter uma rápida progressão, e a mortalidade é aproximadamente de 3%. Controverso. Então, isso é uma coisa importante, né? Por quê? Porque tudo que eu vou falar para vocês, daqui a um mês pode mudar. O histórico, o conhecimento do Covid é um work in progress, ou seja, é um trabalho em andamento. Essas coisas mudam bastante a cada dia, né? Então, quanto ao exame laboratorial, acredito que vocês já tenham discutido, né, que nós temos aí 4 tipos de testes, basicamente está saindo um 5º. Então, tem o PCR, que é o teste rápido, né, que tem uma grande variabilidade de qualidade no mercado. Então, não é porque você fez um teste rápido que ele é igual ao outro teste rápido, não é igual.
Tem uns que foram comprados, vieram até positivos já da China, extremamente alterados, né? O IgM e IgG, que é o teste qualitativo e quantitativo, são os melhores, aqueles que demoram 3 dias, que os profissionais de saúde estão sendo submetidos. E tem o SWAB, que é aquele que passa no nariz, que passa dentro da boca. Ele foi inventado no Brasil, assim, foram inventados vários pontos do mundo, mas quando a gente não tinha o reagente para fazer esses IgM e IgG, a gente estava usando o SWAB, que demorava uma semana para ficar pronto, porque coletava o vírus e tentava cultivar ele em laboratório, então por isso que demorava tanto. O IgM e IgG, você usa um reagente e vê como que, se você foi exposto ou não, e como é que está a sua resposta imunológica. Então você vai dosar anticorpos contra o vírus. Mas eu não vim aqui para falar de laboratório, mesmo porque nessa audiência tem gente que entende muito mais do que eu. Eu sou médico radiologista e estou me transformando num médico de uma nova especialidade, que é o médico que faz o diagnóstico. Então eu vou ter que aprender genética, laboratório, para juntar com a imagem, que é o futuro da minha especialidade. Então, quando a gente fala de imagem, 30% dos pacientes com Covid têm tomo normal. Então, peraí, o que eu estou dizendo para vocês? Vocês pegarem 10 pacientes com coronavírus confirmado, 3 deles não tem nada na tomografia, ok? Então, essa é a primeira coisa que já faz cair essa paura, essa ideia de que a tomografia deve ser usada como triagem. É um método muito bom, mas ele não é usado para triagem. Por quê? Porque uma tomografia normal, ela não exclui o diagnóstico. Ou seja, você falhou em 30% dos casos. 30% é muito ruim, tá? E a tomografia anormal, como vocês vão sair dessa aula aprendendo comigo, não confirma o diagnóstico. Então, a tomografia de tórax não é um exame patognomônico de nada, tem outras doenças que eu vou mostrar para vocês que parecem com o Covid, e se você não tiver a clínica associada com o laboratório, não significa que seja coronavírus. Claro que toda vez que eu vejo achados parecidos com coronavírus, nesse momento, a minha primeira opção vai ser ele mesmo, por causa do momento que nossa cidade ainda não está, ainda vai ficar provavelmente daqui a um mês na pandemia de verdade, né? Então, o que o médico tem na mão dele? Ele tem a tomografia para usar nessa balança que está vendo na tela, que é a questão da gravidade da doença e curso de tempo da doença. Então, às vezes ele tem 2 pacientes, se ele precisa tomar uma decisão de uma conduta mais agressiva, a tomografia pode auxiliar ele mostrando quem está pior no pulmão. O curso de tempo da doença é possível quantificar pela tomografia. Como vocês vão ver, tem achados que mostram essa temporalidade. Então, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele foi bem firme, como outras sociedades mundiais, em dar diretrizes nesse momento que está todo mundo desorientado, né? Particularmente no nosso país. Então, a tomografia ela é feita com alta resolução e baixa dose. O que é baixa dose? A gente reduz a radiação ao menor nível possível. Quando você reduz a radiação da tomografia, muitas vezes, você perde qualidade, né? Então, a gente está reduzindo a radiação até um ponto onde a qualidade está no seu limite aceitável para dar um bom diagnóstico. Com isso, eu exponho menos o paciente à radiação, tá? E sem contraste, porque aí você elimina um fator de temporal, que é ficar mais tempo lá na mesa para injetar o contraste, e a possibilidade de reação alérgica ao contraste que pode ocorrer. Quando é que a gente deve fazer a tomografia, né? Em pacientes com quadro clínico laboratorial com suspeita de doença, principalmente naqueles mais graves, nos pacientes hospitalizados sintomáticos com radiografias normais ou com achados indeterminados, e para avaliação de complicações e pesquisa de diagnóstico alternativo. Então, essas são as principais indicações do exame de tomografia computadorizada. Agora, existe essa documentação escrita. Essa em azulzinho é a prática. Então, vários colegas da Itália, que eu vi algumas palestras de São Paulo, contam. Tem uma cunhada que é administradora de hospital lá em Manaus, né? Imagina o que ela não está passando. Então, tem momentos que você tem que tomar decisões críticas. E aí a tomografia tem bastante importância, como eu disse para vocês. Você não tem o mesmo tratamento para todo mundo, então a tomografia pode realmente ajudar bastante nesse ponto, porque ela vai dar o diagnóstico certo em 70% dos pacientes. Então, a recomendação dos exames de imagem, então aqui está muito forte, que para se definir um diagnóstico do Covid-19, é preciso estar pautado em informações clínicas e epidemiológicas. Exames como, por exemplo, a sorologia, tá?
O exame de tomografia, ele pode auxiliar nessa definição diagnóstica, porém, precisa ser cuidadosamente relacionado com dados clínicos laboratoriais. Assintomáticos não devem realizar a tomografia, nem raio-x. Então, isso é radiologista falando para a população, tá? Porque tem, por exemplo, o caso de um paciente que semana passada fez o exame em um lugar e depois veio fazer com a gente. Ele queria que desse alguma coisa na tomografia, então não é isso que é o indicado. O indicado é fazer o exame sorológico, ok? Isso leva à má interpretação da população leiga, como aconteceu, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, onde o prefeito quis instalar um tomógrafo no pátio da Igreja Universal, em vez de instalar dentro de um pronto-socorro de saúde dentro da favela da Rocinha. Uma desculpa que o tomógrafo não era possível ser instalado lá. Então, isso é muito grave. Você está desvirtuando um método que poderia estar auxiliando, mas no lugar errado. Não é para ser igual um lava-jato que vai passar todo mundo ali antes de subir para a favela fazendo uma tomografia, né? E lembrar que o preço de um tomógrafo, nós estamos falando de 750 mil reais. Dá para fazer pelo menos 3 mil testes só o equipamento, sem falar da parte de engenharia civil, a parte de energia, os profissionais envolvidos. Então, no mínimo, daria para fazer 5 mil testes com um equipamento desse. E os outros métodos? Eu estou falando só de tomo porque é o mais utilizado. Raio-X é o que tem no Brasil aí afora, né? Eu vou falar um pouco dele daqui a pouco. O ultrassom também vou falar para vocês. É uma coisa bem difícil de explicar nesse momento. Mas entender isso, que é uma situação dinâmica, e essas recomendações que eu estou falando para vocês podem mudar. Então, o ultrassom, ele sofreu algumas barreiras no começo, nossa mesmo, o próprio Colégio Brasileiro de Radiologia entrou com uma ação impedindo a divulgação da ultrassonografia, porque ela estava sendo vendida como diagnóstico de Covid. Aí eu vi várias imagens de hospitais de campanha com ultrassom lá, então não é para isso. Esse ultrassom, ele vem do quinto pilar diagnóstico do médico, depois do estetoscópio e a ultrassonografia. Ela tem de se tornar cada vez mais portátil. Hoje a gente tem sonda que o tamanho de um celular, que você faz o exame, né? Porém, o ultrassom, ele depende de uma pessoa estar interpretando e, principalmente, ele é muito limitado, ele não dá diagnóstico, ele mapeia complicações. Então tem esse trabalho que saiu aqui essa semana, que é o rastreamento do ultrassom point of care. O que é point of care? É ultrassom na beira do leito. É aquela sondinha, um aparelho pequeno, portátil, vendo o paciente dentro da UTI grave. Então, desse médico aqui, essa doutora Paula, até minha colega de turma, que redigiu esse trabalho, junto com o pessoal do Colégio Brasileiro. Então, todo mundo entende que o ultrassom é uma coisa meio espírita, meio fantasmagórica, é difícil de entender. Isso aqui, até para nós, radiologistas, é bem diferente. Então, é um exame que a gente não fazia até pouco tempo, mas com a melhora dos equipamentos de ultrassom e mais profissionais utilizando o método, novos estudos surgiram, novas possibilidades de diagnóstico. Então, ele se baseia em identificação dessas linhas, tá? Então, é um exame difícil de diagnóstico, que ele para quê? Você não tem tomografia. Você está no hospital de campanha, lá no meio do ginásio do Pacaembu. Aí, ultrassom, sim, aí nesse caso está indicado para você fazer um acompanhamento, para você tentar detectar achados de consolidação, derrame pleural, mostrar que o paciente está piorando e tirar aquele paciente dali para uma UTI mais séria. O raio-x. O raio-x ele tem uma sensibilidade de 30% a 69%. Ou seja, vamos dizer que ele funciona um pouco mais que a metade dos pacientes. Os achados dele são de consolidação, opacidade de baixa densidade e derrame pleural. Qual que é a diferença dessa baixa densidade ao vidro fosco e consolidação? Vou ensinar para vocês daqui a pouco, segura um minutinho. Então, esses achados geralmente são basais periféricos, com pico dos achados 10 a 12 dias depois da infecção. Então, para você ter um raio-x alterado, é só depois de uma semana, né? Depois de 10 dias de evolução. A tomografia não, ela vai mostrar antes, então por isso que está sendo mais indicado. Então, o raio-x funciona talvez como um controle, certo? Se você tiver boa disponibilidade de tomografia. Nosso hospital, por exemplo, o Hospital Escola, tem 3 tomografias. Tem uma dedicada a isso, né? Ao Covid lá. Então, a tomografia, nós já estamos falando de uma sensibilidade de 61 a 97, ou seja,
Vamos botar em 75. Então, 3/4 dos pacientes, a tomografia vai ser extremamente sensível e vai dar um diagnóstico acurado, né? Então, os achados que eu vou estar mostrando para vocês sem nenhuma cobrança, essa questão do vidro fosco, a distribuição do vidro fosco, que a gente chama de pavimentação em mosaico, a complicação do vidro fosco, que a gente chama de consolidação, e outras complicações que vão com a temporalidade, padrão reticular, alteração de vias aéreas, sinal do halo invertido. E isso é importante, isso aqui é o que eu leio junto com meus colegas radiologistas, e quando a gente identifica, porque é uma busca de pistas para fazer um diagnóstico, é igual o jogo do detetive, né? Então, se eu estou vendo lá, por exemplo, micronódulos, cavidades, linfonodos no mediastino, eu vou pensar em outra coisa, não vou pensar em COVID. Então, isso aqui mostra a temporalidade. Então, essas figuras A, B, C e D estão em ordem cronológica, do início da infecção, de um terço médio da infecção, terço final da infecção e a resolução. Esse é o ideal, mas é importante que alguns pacientes, principalmente aquele grupo que a gente chama grupo de risco, né, cardiopatas, obesos e idosos, eles ficam com sequela, o pulmão não volta ao normal, não volta ao que era, né? Então isso é importante ser reforçado. Aqui esse trabalho que da semana retrasada, se eu não me engano, esse mês ainda, de maio, ele mostra esse padrão aqui, muito interessante. Então, quando vocês veem aqui o que é normal, e o vermelho é a opacidade em vidro fosco. Percebe como ela cresce, e percebe que cresce o quê? O padrão misto. Então, isso eu vou mostrar bastante para vocês. O vidro fosco, a consolidação e o padrão misto aqui no pico da doença. Então, aqui a gente sempre tem achados. Então, vocês veem como desaparece aqui o padrão normal. Ó, aqui já não tem um pouquinho, aqui já não tem mais, aqui em alguns pacientes voltam ao normal. Então, entre essa temporalidade de 6 a 17 dias, ou seja, no final da primeira semana para o final da terceira semana, a gente sempre vai ter opacidade relacionada. Então, esse aqui é o trabalho que saiu agora recentemente. Vocês estão vendo que está sempre escrita a palavra press atrás, que é, ou seja, acabou de ser divulgado, é só online. Então, convido vocês agora para a gente mergulhar um pouquinho na tomografia, sem muita pressão. Vou mostrar para vocês os achados que a gente olha, para vocês entenderem o que a gente faz. O que é esse negócio de vidro fosco, né? Todo mundo já viu alguma vez o vidro jateado, esse vidro de banheiro, né? Que você vê atrás o formato da pessoa, mas você não consegue delimitar todos os contornos da pessoa. Então, isso é o vidro fosco. Se você olhar essa imagem de tomografia, você vai ver que atrás dessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, a densidade está mais baixa que essa aqui. Isso aqui é o normal. Aqui a densidade, desculpa, está mais alta, né? E eu consigo olhar o pulmão atrás, eu consigo ver o vasinho aqui, eu consigo ver um outro vasinho. Então, isso aqui ficou nublado, ficou denso, ficou despolido, ficou com vidro fosco. Aumentou a densidade. Significa que lá nos alvéolos, nos bronquíolos distais, está acumulando substâncias que estão aumentando a densidade daquela porção, daquela porção do parênquima pulmonar. Então, no vidro fosco é o achado mais precoce do COVID, geralmente é bilateral, periférico e basal. Ou seja, perifericamente, nos terços inferiores pulmonares e bilaterais. Aqui, ó, desculpe, um casal, sexta-feira passada, fez exame com a gente e está aqui. Vidro fosco bilaterais. O marido era infectado, passou para a esposa começando a desenvolver aqui opacidades periféricas, né? Então, as imagens que eu estou mostrando para vocês, grande parte delas são da população de Uberaba e Araxá. A pavimentação em mosaico, então, é só uma forma de eu dizer para vocês que aquela inflamação, aquela alteração dos alvéolos, ela evoluiu para o interstício. O que é o interstício? São as células que revestem o pulmão. A gente sabe que tem os brônquios, os bronquíolos terminais e termina num saquinho, que é o alvéolo. Tudo isso está envolvido por uma massa de bolo, que é o interstício, né? Então, quando aquela inflamação do vírus que estava ali nos alvéolos
ele saiu para o interstício e promoveu uma inflamação, então você vai ter esse padrão, que é esse vidro fosco formando pavimentação em mosaico ou crazy paving in inglês, ou pavimentação maluca. É aquela calçada que você tem cada azulejo de uma cor. Então é basicamente isso que vocês estão vendo. Vocês veem aqui áreas de baixa densidade, entremeadas com alta densidade e vice-versa. Isso é pavimentação em mosaico, tá? Então acontece no pico. Isso aí já é a evolução da doença. Antes eu estava falando de 6 dias, 5 dias, 7 dias, agora eu estou falando de 10 dias. É uma evolução da doença. A consolidação já é uma evolução não muito boa. Então, aquelas opacidades em vidro fosco, elas se convergiram e então encheram uma parte do pulmão de líquido, seja ele água, pus, formou uma consolidação. A consolidação, quando eu olho na tomografia, eu vejo que aumentou a densidade, mas eu não enxergo mais atrás. Isso é a diferença do vidro fosco. É como se tivesse aumentado camadas de inflamação. Então, aquilo consolidou, aquilo formou, entendeu a solidificação, uma densidade maior, ok? Isso acontece muito no paciente de risco acima de 60 anos e já demonstra uma fase avançada da doença. Então, agora eu já estou falando de 9 a 13 dias, já estou falando de entre 1 a 2 semanas, tá? Então, esse aspecto de consolidação, igual vocês estão vendo aqui à esquerda e aqui à direita, já é um paciente mais grave. Esse paciente com consolidação, ele já está na UTI. O padrão reticular, ele parece uma consolidação arrepiada, parece essa estriação que vocês estão vendo aqui na pontinha da seta branca, tá vendo? Aqui já tem dano tecidual, aqui já está destruindo o parênquima pulmonar, também mais comum na fase avançada. Agora eu já estou falando mais de 2 semanas e estou naquele paciente grupo de risco. Então, esse paciente ele não volta a ter um pulmão normal. A via aérea, a capacidade respiratória dele já não tem mais a mesma antes do Covid. Então, ele deixa sequelas. O halo invertido pode ser que aqueles da área de saúde que estão me assistindo, que vão ver isso em algum momento, qual que é a importância desse halo invertido? Ele existia em pneumonias em organização, e ele é um sinal para mim que você pode ter uma complicação maior. Quando eu estou vendo essa imagem é um COVID. Isso aqui, ó, muito parecido, tá vendo? É um TEP. O que é TEP? Tromboembolismo pulmonar. Então, uma das complicações que o COVID trouxe, que não veio nos trabalhos da China, nem nos trabalhos da Itália, vieram nos trabalhos da Inglaterra, é problemas cardiológicos, vasculites inflamatórias e embolia, tromboembolismos. Então, nesse paciente que eu estou vendo isso aqui, eu tenho que avisar o médico solicitante, olha, pode ser que o COVID nesse paciente tenha gerado êmbolos. Aí eu tenho que fazer uma tomografia com contraste para quantificar esses êmbolos que eles podem matar o paciente independente do COVID. Então, tromboembolismo é uma coisa grave. Só que, pela nossa felicidade, só 4% dos casos evoluem dessa forma. Aqui, eu estou mostrando para vocês por que não, esse cara está querendo vender tomografia, porque a tomografia é mais cara. Mas eu vou mostrar 2 casos para você liberar, onde o raio é normal, e aqui a tomografia mostra opacidades de vidro fosco aqui. Mas aí eu apelei, né? Porque eu estou mostrando uma opacidade de vidro fosco quase nada, né? Aqui, ó. Também, raio-x normal, uma paciente de 64 anos, com 8 dias de história. E é o vidro fosco periférico, basal e posterior. Tá vendo? Aqui. Isso aqui é uma... Desculpe, aí é o radiologista que esqueceu de explicar direito. Isso aqui é um corte coronal. Coronal é como você olha um paciente de frente, igual o raio-x. Esse aqui é um corte axial. É igual você cortar anatomia topográfica. Você cortou o paciente, tirou uma fatia dele, então aqui está a frente da barriga, aqui está as costas. Então esse aqui ele está deitado no tomógrafo, tá vendo? Vai cortando o paciente em fatias. Igual quando a gente corta um salame. Então isso aqui é o axial. Eu estou cortando nesse ponto aqui, ó, e estou mostrando para vocês. Então, as complicações do COVID, que a gente já tem descritas na literatura, é o TEP, o tromboembolismo, a infecção bacteriana, que ela pode vir por uma déficit de imunidade do paciente associada à exposição na UTI, né? Então, todo mundo conhece as bactérias que moram lá,
e essas bactérias podem causar necrose do pulmão e um abscesso. O empiema é o derrame pleural infectado. A SARA não é o nome da enfermeira ou da pessoa do médico que está cuidando, é a síndrome aguda respiratória, que é uma complicação grave, onde decai demais a capacidade respiratória do paciente, o edema agudo do pulmão e a miocardite, que é a inflamação do coração, tecido do coração. Então, já está bem relacionado essa questão do COVID com a embolia pulmonar. Já foi publicado no artigo da semana retrasada também, desse Frank Lê. E aqui, essas imagens de setinha preta mostram que falha de enchimento. Então, isso aqui é contraste no coração, no corte coronal. Olha o fígado aqui. O diafragma. Isso aqui é uma janela. É o mesmo pulmão. Por que eu estou vendo o pulmão branco aqui e o pulmão preto aqui? Chama-se janela. É igual o filtro que você coloca no Instagram. Então, aqui eu estou botando uma janela que eu estou deixando o brilho muito alto. Eu vejo a via aérea. E aqui eu estou botando a janela bem escura, que é para ver as estruturas sólidas, o coração, a pele. Olha como você não consegue ver a pele aqui, porque o brilho está lá em cima, tá? Então, a hora que eu olho aqui, o contraste fluindo dentro dos vasos, eu vejo um trombinho aqui, eu vejo um trombinho aqui, um trombinho aqui. Esses trombos matam. Isso aqui é tromboembolismo pulmonar. Se não for tratado com anticoagulantes, e aí tem esses exames tipo dímero D, que você pode fazer o diagnóstico e ajudar o médico na conduta. Isso aqui é mais grave que o COVID. É uma complicação dele. E por isso, né, a tendência hoje do diagnóstico por imagem é a gente falar a mesma língua no mundo inteiro. Então vieram sugestões de laudo dos Estados Unidos, da Europa, e o mundo inteiro está falando a mesma linguagem, que é a estruturação do laudos. Quem já fez algum exame de imagem, achou lá um tal de BIRADS. RADS é léxico radiológico. BIRADS, PIRADS da próstata, LIRADS do fígado, de liver. Agora tem o TIRADS da tireoide. Então tem RADS para todo lado. Então isso é o quê? É a tentativa do mundo falar a mesma coisa. Quando eu falo que é um BIRADS 5, o australiano, o japonês, o chinês, o cara da Islândia e o cara lá de Sacramento sabe que eu estou falando de um tumor. Tá? Então, um tumor na mama grave. Então, quando a gente fala de estruturação de laudo em tórax, nós vamos quantificar. Por enquanto, nós estamos quantificando com os olhos humanos. Então, eu pego lá e dou uma olhada no jeitão e quantifico aquilo visualmente pela contagem de cortes que eu falo, se é leve, moderado, acentuado. Então, a gente faz a quantificação de menos 25, 25 a 50, mais 50. Isso vem dos laudos de oncologia. Linfoma a gente laudava, assim, da capacidade de crescimento do tumor. Então, isso é uma medida objetiva que ela tenta quantificar o volume, né? E a gente conclui dessa forma. Eu fiz a tomografia, ela veio típico para pneumonia viral, mas não falou nada de COVID. É que o COVID é uma pneumonia viral. Mas o que foi o primeiro slide que eu falei lá de tomografia? Que ela não dá o diagnóstico de COVID. Quem dá o diagnóstico de COVID é o médico com seu exame laboratorial, com o paciente sintomático, ok? Então a tomografia vai dizer, isso aqui é típico para pneumonia viral. Pode ser COVID, pode ser HN1N1. Ok? Aí, não, mas eu tenho lá um exame sorológico compatível com COVID. Então, é COVID. O padrão negativo é quando você esquece COVID. Isso não tem nada a ver com COVID. Então, o radiologista ajudando o médico a parar de pensar no padrão do momento, que é o COVID. O indeterminado e atípico, essas questões. Atípico é quando você não acha que é COVID. O indeterminado, olha, pode ser um COVID, pode ser alguma outra coisa, a gente está tentando encontrar uma forma de dar esse diagnóstico. Então, por exemplo, no padrão atípico, nessa primeira imagem aqui embaixo, eu estou vendo uma bola, é um nódulo, né? É um nódulo, então COVID não dá nódulo. Então, vamos pensar em metástase, vamos pensar em pneumonia, em outras coisas que poderiam dar isso. Aqui vocês estão vendo uma área, um buraco no pulmão. Isso a gente chama de cavitação, de cavidade, certo? Essa cavidade está retraindo o pulmão, tá vendo? Está puxando aqui, ó. Isso aqui é tuberculose, clássico. Pode ser infecção por fungo também, tá? Que pode dar isso. E aqui, esse aqui é mais clássico ainda. Tem umas bolinhas que tem um raminho. Aí o pessoal que é mais poético chama, isso parece árvore em brotamento. É quando você está passeando assim, você vê aquelas árvores fazendo aqueles brotos que vão virar uma flor. Isso aqui é clássico de tuberculose em fase ativa. Então aconteceu comigo também, a gente estava vendo uma tomografia semana passada em Araxá, aí mandaram para mim, olha, vê esse Covid, a gente dá o laudo em 1 hora, né?
Aí eu falei, não é Covid, mas é tuberculose. Aí a paciente, graças a Deus que não é Covid. Eu falei, não, pelo amor de Deus, é tuberculose, é muito pior. E faz a limpeza total aí da área, porque isso aqui é muito mais grave, né? Então, essas brincadeiras que tem de WhatsApp, infelizmente, acontecem na vida real. Então, diagnósticos diferenciais. Agora eu vou mostrar para vocês por que nem sempre a gente consegue fechar o vidro fosco, né? Então, essas imagens aqui são tiradas de um site bem legal do Dr. Gustavo Meireles, lá do Fleury de São Paulo, que é um colega meu muito respeitado internacionalmente. Ele fez alguns trabalhos mostrando, olha como vidro fosco, né? Aqui no Covid-19, ó, aqui. E aqui, ó, é uma pneumonia organização. Tá diferente, é um pouco mais consolidativa, não estou conseguindo ver atrás. Mas olha aqui, influenza A, pneumonia por tipo influenza A, muito grave, muito grave. Quem gosta aí de anime, procura no Netflix Cells at Work. Tem um nome em japonês que minha filha sabe fazer, eu não sei falar não. Mas o episódio 3 é sobre o sistema imunológico do ser humano. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostam, alguns têm vergonha de dizer. O episódio 3 é sobre influenza. E aí aparece lá o influenza A. Vamos ver o tanto que ele é bravo, né? E aqui a gente vê o Covid, de novo, olha aqui, ó, opacidades em vidro fosco bilateralmente. E aqui também tem opacidade em vidro fosco. Tá certo, é um pouco mais sutil, mas isso aqui é toxicidade por droga. Droga inalatória, nagrilé, outras coisas que você pode usar que pode infectar seu pulmão dessa forma. Aqui, ó, já é vírus sincerial, aqui já é tuberculose ativa, é o tal do brotamento. Então, esses são os padrões típicos, indeterminados e atípicos para o Covid. Esse aqui, ele tinha um outro nome, é um paciente que você está vendo o vidro fosco dos dois lados, bem tênue. Ok, é Covid? Não, esse aqui é pneumociste de Overse, ou que antigamente falava Carine, quando eu tinha cabelo preto. Então, esse aqui está associado a um paciente HIV. Olha esse caso aqui, como é que ele pode evoluir. Esse paciente veio fazer tomografia por causa de um cálculo urinário, e a gente viu a base do pulmão dele e falou, olha, o problema dele é muito mais grave no pulmão. Esses pacientes rapidamente evoluem para insuficiência respiratória aguda. Então, vidro fosco é vidro fosco, mas não é Covid, tá? Então, vocês estão entendendo que o Covid sozinho com vidro fosco, eu vou dizer que ele é indeterminado. Ah, não, eu tenho vidro fosco, eu tenho pavimentação em mosaico, ou, né, eu tenho história positiva. Ok, fechamos, Covid, trata, né? Aí agora eu vou deixar vocês um pequeno teste. Qual dos 4 é Covid? Né? 1, o 2, o 3 ou o 4? Tempo. Vou deixar vocês pensarem aí por 5 segundos. Olha aqui do lado, hein? Olha a colinha que eu deixei, ó. Covid, opacidade em vidro fosco, distribuição periférica, opacidades reticulares. Então, quem escolheu o número 1, parabéns. O número 2 e o número 3 erraram. Agora, o número 4 era o Covid. O número 1 é uma infecção onde a gente vê vidro fosco, mas a distribuição é posterior, ok, mas tem várias linhas mais de densidade, que são densidades lineares. Isso aqui é hantavírus, né, que é um vírus que está relacionado a roedores, ratos, né, e que dá muito em populações carentes, né, e praticantes de caiaque. O número 2, o Epstein-Barr vírus, outro tipo de vírus respiratório. Número 3, H1N1, muito grave, né, que pode dar um tipo de pneumonia rapidamente progressiva, e o Covid era esse aqui. Então, vocês veem como é difícil a interpretação e como algum de vocês, parabéns, acertaram. No caso aqui, olha como são diferentes apresentações. Então, eles não leem o livro, eles não seguem padrões clássicos. Então, é importante a gente estar atento e conhecer. Por isso que precisa da figura humana do radiologista. Aqui não, tá vendo? Vocês acharam que era Covid, mas agora eu estou mostrando para vocês. Isso aqui que é extremamente parecido com Covid, não é Covid. Isso aqui é pneumonia lipoídica, é por ingestão de células de gordura, aspiração no caso. Essa aqui é a amiodarona, é o uso crônico de um problema, de um fator cardíaco. A amiodarona pode dar problema no fígado, na tireoide e dar no pulmão também. Essa aqui é uma pneumonia organização, não era Covid. Essa aqui é uma pneumonia esofílica crônica, né? Então tá, aí vocês podem fazer igual o presidente hoje. Chega, não vou falar tudo que ele falou não. Acabou. Não dá, realmente é difícil.
Por isso que quando falam para a gente dá risada, computador vai substituir o radiologista. Não, ele vai me ajudar demais, e nós estamos trabalhando para isso. Precisa de uma interpretação clínica, porque se o computador falar que isso aqui é um vidro fosco, que é um COVID, e você botar ele lá no meio do covidário, ele vai morrer, ele tem um problema eosinofílico, ele tem um problema de imunidade. E aí, o que você vai processar? O computador depois? Então, essa é a importância da interação humana. Se você trabalha no laboratório, é a mesma coisa. É só botar na esteira que sai o diagnóstico. Não. Tem um biomédico ali assinando, que ele se responsabiliza, que ele calibra, que ele faz os testes, que ele tira certificações, que ele tem aquela jogada de perceber aquilo lá e ligar para o médico, contar para ele o resultado, discutir. Essa interação humana, isso nunca acaba. Tá? Isso é cada vez mais valorizado. E aqui, ó, um artigo saiu anteontem, tá? Que vai ser publicado, olha aqui, ó, em novembro de 2020, né? Coisa estranha. Nós viajamos ao futuro, né? Mas são artigos que estão saindo e que estão sendo disponíveis de graça, rapidamente, para todo mundo ler. Esse artigo é muito legal, ele dos chineses, que eles conseguiram achar padrões para ajudar a gente a diferenciar H1N1, que é endêmico em alguns países, aliás, é no mundo inteiro, e nós estamos aí levando ele há muito tempo, né, do Covid, porque eles são muito parecidos, até microscopicamente, né, são primos distantes, e aqui a gente vê o H1N1, ele vai dar esse aspecto de puxar o bronco, a gente chama de bronquiectasia, né, estão vendo aqui, ó, parece aqueles anéisinhos de doce, aqui com a bolinha na ponta, isso é característico de bronquiectasia. Já o Covid, que é esse caso, ele vai dar o mais característico é dar essa pavimentação em mosaico, que eu falei dos ladrilhos diferentes. E ele dá ele poupa essa linha subpleural aqui que você vê, não chega a comprometer até o fundo, né? Igual a gente viu ali no hantavirus, na lipoídica. Aí, essa grande disseminação de informações, né, que está tendo cada vez mais, leva aí algumas pessoas publicarem rapidamente, disseminar o conteúdo. Então, esse artigo aqui, por exemplo, que fala o que um médico na linha de frente tem que saber, puta artigo legal, né? Recebeu em abril e foi publicado em maio. E ele pulou o corguinho, como diz aqui em Minas, né? Ele quis demonstrar alguns achados de tomografia, ele já escolheu uma péssima imagem para representar, porque ele botou uma imagem que tem uma bronquiectasia de tração aqui, e que tem derrame pleural. Não falei de derrame pleural, não falei de bronquiectasia. Talvez isso aqui seja uma infecção por H1N1, e ele soltou como Covid, né? Além disso, ele também defendeu abertamente o uso da hidroxicloroquina e azitromicina. Não vou entrar nessa paura agora, não sou o médico que prescreve remédio, sou mero radiologista. Mas vocês veem como é muito perigoso, como a informação está passando muito rápida, e a gente tem muito artigo que derruba, né? Os próprios franceses que publicaram o trabalho mais citado de cloroquina pediram para a revista excluir ele da revista. E o que o mundo está fazendo? Por isso que eu sou otimista aqui. Tenho certeza que o mundo não será o mesmo, mas nós estamos fortes, nós vamos vencer esse vírus, né? Então tem essa ferramenta muito legal que eu fui o responsável, estou sendo o responsável com apoio da gestão de ensino, que eu tenho uma equipe maravilhosa lá, em cadastrar os exames aqui de Uberaba para essa ferramenta de inteligência artificial que está sendo desenvolvida na USP São Paulo. Mas por que a USP São Paulo? Não, porque a gente não tem que ter essas barreiras de revanchismo, né? A USP São Paulo está de parabéns, eles estão com 300 leitos de UTI para tratar o Covid. Os médicos da ortopedia, os médicos radiologistas estão lá atendendo clínica. Eles largaram a residência para atender os pacientes. Então, 300 litros de UTI é o maior UTI do mundo. Então, eles fizeram esse covidário. Então, já que fizeram esse grande número de pacientes, que eles estão salvando muita gente lá. Aí eles pegaram todas as tomografias e colocaram num programa e estão com a equipe enorme de TI de São Paulo trabalhando de forma conjunta, e eles estão pegando as imagens do Salcílio-Libanês, do Fleury, de todos os lugares do Brasil inteiro. A gente se cadastra e envia as imagens anonimizadas, lógico, né, dos pacientes, para ajudar a construir um algoritmo que vai conseguir ler o Covid. Sabe aquilo que eu falei de quantificar 25%, mais ou menos 25% a 50%? Então, ele vai falar para mim 17%, 42,7%. E além disso, ele vai conseguir, talvez no futuro, ler o raio-x. Eles vão vender isso para os chineses. Não, todos, ou para os americanos, todos os CNPJs de startup que estão se cadastrando têm que ser nacionais. Então, é uma iniciativa muito legal, né?
O site que eu já mostrei também do Dr. Gustavo Meirelles, sobre o Covid-19, que vocês podem procurar. Isso aqui é a Sociedade Europeia de Radiologia, né, que publicou um monte de lives ao vivo que a gente foi assistindo enquanto a Itália estava mergulhada naquele horror, né, a França, com as pessoas sendo abordadas por policiais para voltar para casa, os médicos de lá publicando, olha, eu estou vendo isso, eu estou fazendo isso aqui não dá certo, isso aqui dá errado. Então é muito legal. Então a humanidade junta, a gente tem que ter muita esperança. E o Colégio Brasileiro de Radiologia também fez vários artigos, várias normativas sobre como deve limpar, como é que a equipe de enfermagem, os biomédicos, como é que os médicos têm que trabalhar, como é que, né, nesse novo momento. Então, resumindo e fechando, né? Qual que é o papel dessa tal de tomografia de tórax? Então, assim, uma tomografia de tórax normal, após 7 dias, né, de paciente com sintoma de coriza, tosse, tem um alto valor preditivo negativo para excluir o Covid. Então, você está com, após 7 dias, você lembra que tudo que eu mostrei para você já era para ter aparecido o vidro fosco, ok? E você está com sintomas, então provavelmente você não tem o Covid. Agora, a tomografia normal com sintomas, ela pode acontecer em metade dos casos. Mas aí nós temos que pensar o quê? Em outros vírus. Então, tem outros vírus. Agora, com esse friozinho que começou essa frente fria no Brasil, a tendência é ter mais sintomas respiratórios. Acho que vai ter muito menos gente gripada, porque tanta gente usando máscara, limpando a mão, com transtorno obsessivo compulsivo, a tendência é que a gente tenha menos gripe daqui para frente. Vacina para gripe ninguém discute mais, todo mundo já está tomando, né? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu agradeço esse momento que vocês tiraram para passar comigo. Espero que eu não tenha feito vocês dormirem, né? E quem quiser mais... essas pessoas aqui me ajudaram. O Dr. Gésler aqui de Uberaba, o Dr. Alexandre Mansano é do Rio, de Brasília, e a Cláudia e a Bia são de Belo Horizonte. São radiologistas torácicos que me ajudaram a não falar tanta bobagem. E esse é meu canal acadêmico para os alunos de medicina, mas tem várias informações legais, tem um Instagram também que eu publico, com esse nome de Radiologia Acadêmica. Depois, se vocês quiserem dar lá, a aula está lá também para dar uma revisada, quiser compartilhar com alguém que faz medicina, que faz biomedicina e imagem, queira trocar uma experiência, aparece lá e acompanha com a gente, tá bom?